noite a todos. Terminamos agora uma reunião, os ministros nossos, em especial da área econômica, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Relembramos o que passamos por ocasião da pandemia, lamentamos as mortes, falamos da participação do governo para que a economia fluísse, não estagnasse. Assim foi o auxílio emergencial, foram os programas para manutenção de emprego, como o BEM e o PRONAMP, entre tantas outras medidas, que, no final das contas, o gasto do governo federal foi em torno de 700 bilhões de reais. A pandemia, pelo que tudo indica, ela está passando. E apareceu um outro problema, uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, que traz reflexos econômicos para todo o globo. E o Brasil não é diferente. Se bem que muitas coisas fizemos no passado, em parceria com o Parlamento, de modo que esses danos foram bem menores para o Brasil. Mas nós sabemos o que vem acontecendo na questão dos combustíveis, onde todos sofrem, em especial os mais humildes. Então, a Câmara dos Deputados, o comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar, que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade. Tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também, na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS, e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Boa noite a todos. Como disse o presidente, o enfrentamento da guerra ao Covid, a primeira grande onda que se abateu sobre nós mantivemos todo o tempo o duplo compromisso. De um lado, proteger a saúde dos brasileiros, salvar vidas, preservar empregos, e fomos implementando em camadas todas as medidas que foram nos protegendo.
tivemos um desempenho que tem sido muito elogiado lá fora, porque foi mantido esse compromisso de responsabilidade fiscal, ou seja, nós somos uma geração que pagou pela guerra, nós não transferimos os custos em endividamento em bola de neve para gerações futuras. Da mesma forma, quando começa essa segunda grande guerra mundial, porque o fato é que a invasão da Ucrânia pela Rússia fez disparar o preço da comida e da energia. Quando nós somos atingidos por esse golpe, é natural, absolutamente natural, que a política reaja e queira proteger a população brasileira, novamente, agora de um inimigo diferente, que é o preço de comida e energia. E o presidente, já o ano passado, tinha manifestado o interesse nesse compartilhamento de custos. Se a economia voltou forte e a arrecadação está aumentando, existem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que é justamente transferir uma parte desse aumento de arrecadação para a população. Nós estamos com esse comportamento de transferência do aumento de arrecadação para a população brasileira. Então, esse PLN 18, que a Câmara, PLP 18 que a Câmara aprovou, ele, de certa forma, diz o seguinte: tem um critério de essencialidade, todos têm que se engajar nesse combate, nessa guerra, todos têm que colaborar, principalmente se receberam recursos abundantes. Nós gastamos quase 700 bilhões de reais justamente para proteger todo mundo, e estados e municípios estão numa situação em que nunca tiveram antes, todos em equilíbrio, todos em azul, pagaram os fornecedores, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários, quando a guerra ainda não acabou. E a guerra que está vindo agora é justamente essa guerra de comida, de preço de comida e de energia. Então, nós estamos justamente renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos, uma cooperação das duas casas, o Senado e a Câmara. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução dos impostos federais também, como a CID e PIS/COFINS, nessa PEC dos combustíveis e da energia, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir. Eu vou dar um exemplo muito simples, só para ficar todo mundo com isso bem claro. Suponha que o preço de um combustível é 100, mas você tem um imposto federal de 5 e um imposto estadual de mais 5. Então, ele está sendo vendido por 110. Um subsídio é quando um bem de 100 é vendido por 90. Ele está sendo vendido abaixo do preço. E aí isso envolve um subsídio. Não é o caso. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: o preço é 100, nós não vamos vender por 90. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5, federal, que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando. Então, se observarem, essa guerra começou há 100 dias. Então, quando ela começou, houve as primeiras movimentações. Nós fizemos o PLN 11, pedimos a contribuição de todos, fomos também ao Supremo quando houve uma diferença de interpretação quanto a um acordo que havia sido feito, e aí veio o PLN 18, que faz o teto de gasto, que é um conceito extraordinariamente importante, muito relevante,
O governo não pode, qualquer que seja o ente federativo, não pode passar para 30, 40, 50, 60, o número que ele quiser. Deve haver um teto de gastos. Da mesma forma que há um teto de gastos, deve haver um teto de impostos. Então, esse conceito é um conceito muito sólido, muito importante, e eu termino dizendo que nós estamos mantendo o nosso duplo compromisso. Primeiro, nós vamos proteger a população brasileira novamente, o governo federal transferindo recursos, não para dar um subsídio, mas para transferir recursos exatamente para permitir redução de impostos, que sempre foi o nosso programa. Redução de impostos. É o que nós estamos fazendo. E é muito parecido com o que aconteceu lá atrás com a cessão onerosa. Nós, na verdade, transferimos recursos para estados. Então, quando você tem um teto de gasto, você fala, olha, o teto aqui tem que ser respeitado. É claro, é para o governo não crescer. Não se trata disso. Trata-se justamente de uma transferência extraordinária de recursos para que os estados possam, então, transferir uma parte do aumento de arrecadação para a população brasileira. Eu termino dizendo que todas as economias do mundo estão fazendo isso, quer dizer, os 11 dos 14 mais importantes países europeus estão estudando formas de baixar impostos, os estados americanos estão baixando impostos, o nosso governo, de novo, está na frente, porque nós estamos tentando nisso, e o presidente está falando nisso já desde o final do ano passado, como reduzir essa carga tributária, e é um esforço cooperativo entre os entes federativos. Nós estamos transferindo recursos para os estados para que eles possam transferir uma parte do aumento de arrecadação deles para a população brasileira. Então, é isso que nós estamos fazendo. É muito importante entender que continua em pé o compromisso de responsabilidade fiscal e mais. Tem tempo definido, até 31 de dezembro, e valor definido. Isso aí vai ficar bastante claro, brevemente, que esse valor, dentro do compromisso de responsabilidade fiscal, que é inteiramente subscrito, tanto pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, ambos mantiveram esse compromisso durante todo o combate à pandemia. Não faltou recurso para a população brasileira, mas eles aprovaram, junto com o nosso presidente da República, todas as medidas que tornaram possível manter o compromisso de responsabilidade fiscal. É exatamente o mesmo caso que vai acontecer agora, numa intensidade muito, muito menor, por um período definido e com um valor definido também. Então, é muito importante isso para todo mundo entender, que nós temos receitas orçamentárias extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. E, justamente, essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento. Então, tudo que a gente está vindo, justamente pelo vigor da recuperação econômica, esses recursos estão vindo extraordinários, acima das nossas previsões, isso será repassado para a população brasileira através da redução de impostos pelos estados. Tecnicamente, é só isso. Obrigado. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Se ainda não for inscrito, aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua inscrição é muito importante para nós.